Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus, essa família amorosa que o Senhor tem nos concedido. Como o reverendo Ronildo já disse, estamos muito alegres e felizes na presença do Senhor, pela grande festa, que Ele nos ofereceu desde ontem em Chácara Parreiral. Felizes pela participação de todos os irmãos, sejam aqueles que estiveram presentes e aqueles que estiveram durante todo esse tempo orando e contribuindo para esse templo abençoado. Amados, gostaria de convidá-los, o texto em Mateus capítulo 15, verso 32 ao verso 39. Mateus capítulo 15, verso 32 ao 39. Amém? E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram, se fartaram e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus num barco e foi para o território de Magadã. Meus irmãos, nesta manhã eu desejo compartilhar algo que, em meio aos louvores, nós já estamos ouvindo e sendo ministrados por meio da palavra cantada. Uma expressão daquilo que nós somos chamados a nos depararmos constantemente e desfrutarmos desta compaixão soberana do Senhor e da sua misericórdia que é estendida ao seu povo, povo santo por quem Ele deu a sua vida. O que nós temos diante de nós aqui nesses poucos versos que acabamos de ler é o que nós podemos chamar de uma visão clara, explícita, visível, quase que tangível do coração e do ser do nosso Salvador, do nosso Deus, do nosso Senhor. É de fato uma revelação diante de nós, como se o Senhor estivesse abrindo as suas cortinas e demonstrando esse aspecto que outrora tanto os profetas, os patriarcas e todo o povo de Israel sabia de que ninguém jamais poderia ver ou conhecer, contemplar a face de Deus intimamente no seu ser, na revelação plena de seu caráter. Mas quando nós pegamos emprestado outro evangelista que nós temos a respeito dos 4 evangelhos, que é João, ele começa dizendo que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito o revelou. O escritor aos Hebreus também disse que no passado Deus falou de diversas formas e pelos profetas, mas nos últimos dias pelo próprio Filho de Deus. E de fato é o que nós temos diante de nós. Não é apenas uma narrativa de um segundo episódio de um mesmo milagre, mas uma revelação visível do caráter de Deus. E a encarnação do Verbo, Deus encarnado, nada mais é do que Deus se revelando plenamente de uma forma mitigada em que nós, seres humanos, pudéssemos conhecê-lo, compreendê-lo. E o Evangelho nada mais é do que esta verdade. O próprio João, escrevendo em sua epístola, vai dizer a respeito do que nós vimos, do que ouvimos, do que nossas mãos apalparam, é a respeito dele que vos escrevemos. A beleza do Evangelho para conosco nada mais é do que mostrar esta revelação, outrora oculta, invisível, mas agora visível por meio do Filho de Deus e pela revelação especial. O Jordan, quando tinha 2 anos de idade, ele me fez uma pergunta: pai, quem é Deus? E às vezes a gente acha que essa é uma pergunta simples, feita,
por crianças, por pessoas ainda que não alcançaram certa maturidade cognitiva para compreender a luz das Escrituras pela revelação especial. Mas a verdade é que boa parte de muitos adultos e até crentes, às vezes se questionam em perguntas assim. Mas é interessante quando nós olhamos para a revelação especial, que é a maneira como Deus fala e revela de si mesmo, concernente à nossa salvação e o que nós carecemos para compreender a respeito dele, para que andemos em santidade, em conformação ao seu Filho. Mas é precioso que o próprio Jesus fez questão de que nem sempre perguntas importantes assim são reveladas apenas com palavras, mas também com ações, por aquilo que possa ser visível. E uma criança aprende muito mais nessa tenra idade pelo aprendizado de imitação, de observação. Ela nunca vai dizer pai ou mãe pela primeira vez, porque ela compreendeu o conceito gramático ou da linguagem do português, mas simplesmente porque ela assimilou sons por meio de imitação, de observação, e ela expressou aquilo, reconhecendo que aquilo se remetia a uma compreensão lógica. E esse processo de imitação não mudou, e é sobre isso que eu quero falar. Será que o que nós temos diante de nós é apenas um milagre? Será que é apenas uma demonstração do poder de Deus? Ou será que aponta para algo maior a respeito de nosso Salvador para a nossa vida? Primeiro ponto que eu quero expor aos irmãos, verso 32, nós temos diante de nós que Jesus percebe que há uma multidão que está com ele há 3 dias. Ele está alimentando essa multidão com alimento espiritual, que são as palavras, são os ensinamentos. Aquela multidão está, em primeira instância, desejosa de receber dele sua palavra, seus ensinos. Mas é interessante que ele percebe que essa multidão está faminta, há recursos escassos, há falta de provisão, há desafios da própria região. Nós sabemos que, embora alguns comentaristas aqui vão dizer que se retrata de um mesmo episódio, nós, porém, sabemos que não se trata, porque o ambiente é lugar, possivelmente é diferente, a estação é diferente, uma acontece sobre uma primavera, a relva, há ambientes claros ali que estão sendo assentados nos 5.000 que foram multiplicados, fora crianças e mulheres. Mas aqui nós estamos numa região deserta, um ermo, distante. O primeiro configurava-se para judeus, explicitamente, aqui é para gentios. Uma observação maravilhosa da graça de Deus que é oferecida tanto para judeus quanto para gentios. Os cestos são inclusive diferentes. O cesto utilizado na primeira multiplicação é um cesto em forma como se fosse uma cunha, algo que tinha uma boca mais alta para que somente judeus pudessem fazer a retirada e gentios não tivessem acesso. Aqui nós estamos falando de cestos grandes, largos, a própria palavra no grego é diferente para uma para outra. Portanto, não temos dúvidas que são 2 milagres distintos. Mas algo me chama muito a atenção aqui. O primeiro ponto que nós temos em questão é o fato de que aqui temos uma demonstração clara da misericórdia compassiva e soberana de nosso Senhor e Salvador. E essa palavra utilizada no grego para compaixão não é simplesmente um sentimento superficial, que às vezes nós nos deparamos no dia a dia. Poxa, que dó, eu tenho compaixão de fulano, eu senti um incômodo a respeito de alguém, e às vezes não passa além disso, fica apenas um sentimento que vem e passa, uma observação clara, lógica, de uma situação difícil, precária, com falta de recursos ou de crises profundas, seja elas oriundas de emocionais ou físicas, ou até mesmo espirituais. Mas o texto aqui nos mostra que essa compaixão que Cristo ele experimenta e demonstra claramente é uma resposta visceral, tem a ver com aquilo que vem do profundo de suas entranhas, diante do sofrimento humano, da necessidade humana que está perante os seus olhos. Ele não somente sente uma compaixão, mas nós vemos aqui Cristo agindo intencionalmente a respeito daquilo que ele sente diante das necessidades que o povo tem. Já aqui entendemos um princípio maravilhoso, meus irmãos.
de algo que deve sempre estremecer nosso coração, com quebrantamento, com contrição, com reconhecimento desse Salvador a quem nós pertencemos. Daquele texto maravilhoso que o Antigo Testamento nos fala, porque jamais se viu e nunca se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que não somente entende a nossa realidade, que não entende as nossas privações, as nossas lutas, a nossa escassez emocionais, físicas, espirituais, mas um Deus que age, que toma a iniciativa, que não somente se apercebe de nossa condição, mas provê o recurso. Note que o texto do verso 32 mostra claramente que a multidão em nenhum momento clama por comida, pede a Cristo comida, roga a Ele algum recurso. Quem observa, quem identifica, quem reconhece é o próprio Senhor. Isso aponta para uma grande verdade revelada naquilo que nós, reformados, tanto conhecemos, mas nos esquecemos. De que a graça de Deus é soberana, e ela é sempre que vai tomar a iniciativa, e sempre vai ser intencional. A salvação vem do Senhor, mas não somente a salvação no que diz respeito à nossa vida espiritual, mas o governo de nossas vidas, que tange inclusive nossas lutas, nossas crises, nossas necessidades. E é Ele quem sempre toma a iniciativa. Efésios 1:4 fala que assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele também é este Deus que age em nossa vida antes mesmo de que nós percebamos as nossas próprias necessidades. Ele já conhece. Ainda que a palavra, antes que a palavra me venha à boca, tu, Senhor, a conheces. Antes de você tomar consciência das suas verdadeiras crises, o Senhor já conhece, e Ele é aquele que já toma a iniciativa e governa sobre todas as coisas, e já decretou a maneira como a sua providência vai agir no meio do seu povo. Que maravilha! Às vezes nós temos a sensação de que ninguém nos vê, ninguém compreende nossa real luta, nossa real dor. Às vezes temos essa sensação com o nosso próprio cônjuge, com os nossos familiares, com as pessoas mais íntimas. Mas aquele Deus que falou para Agar, em seu desespero, é o Deus que fala para mim e para você. O Senhor que vê, o Senhor que conhece, o Senhor que enxerga. O que nós podemos tirar desse primeiro ponto, meus irmãos? Primeiro, que Deus vê nossas necessidades antes mesmo que você as apresente a Ele. E assim como Jesus percebeu a fome da multidão, Jesus percebe suas lutas, suas preocupações, mesmo antes que você seja capaz de expressá-las em oração, em clamor aos seus pés. Segundo, um ponto importante, que é a maneira como Deus nos vê, irmãos, isso aqui é precioso. Não nos esqueçamos desta verdade. Deus cuida de nós de forma integral. Tem pessoas, pastor Ronildo, presbíteros aqui presentes, que às vezes servem a Cristo, estão na igreja, amam o Senhor, mas quando pensa a respeito do Senhor, o enxerga somente no aspecto espiritual da vida, na vida cultica, na relação de culto, de devoções, e todo o restante da sua vida, trabalho, vida acadêmica, vida de relacionamentos interpessoais, nossa vida é regida simplesmente por nossas inclinações, nossas escolhas, nos cobramos como se dependesse de nós, mas no que diz respeito à vida espiritual, entendemos que o Senhor está cuidando. Mas não, aqui é uma demonstração maravilhosa de que o cuidado de Cristo para com o povo, tanto é da fome física, quanto também de todas as áreas espirituais, nosso corpo e nossa alma. Porque somos seres integrais. Se a alma está alegre, o corpo também se beneficia. Se o corpo está doente, também a alma sofre. Tanto é que a salvação para conosco completa não se diz apenas da alma ser plenamente aperfeiçoada, a alma dos justos aperfeiçoados, mas também um corpo glorificado, que vai compor literalmente esta alma, de maneira que todo o nosso ser, um ser único, glorifique ao Senhor.
Isso nos aponta também para algo, que a igreja é chamada de forma intencional a refletir e praticar esta compaixão. Compaixão, mais uma vez, não é um sentimento. Compaixão é compreender a necessidade e mover-se diante da necessidade. É aquilo que Tiago fala em sua epístola. Se vendo o irmão necessitado, simplesmente dizer: olha, vá em paz, que Deus te abençoe, sabendo que ele não tem como se aquecer ou prover a ele o recurso. E é muito além do que simplesmente um aspecto social de provisão de necessidade, mas de saber que o maior alimento e necessidade de que o homem precisa é da palavra de Deus, que é o próprio pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus. Portanto, a vida da igreja e do cristão é uma vida intencional de compaixão. Somos chamados a identificarmos e atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos inseridos na história e na bendita história e narrativa da redenção. Nada na nossa vida é por acaso, irmãos. Nosso vizinho não é por acaso, nosso ambiente de trabalho não é por acaso. Aonde nós estamos e as pessoas que nós nos esbarramos e a realidade que nós contemplamos diariamente diante dos nossos olhos, nada é por acaso. O Senhor governa sobre todas as coisas. E se os teus pés foram feitos formosos pelo Senhor, porque um dia o Evangelho lhe alcançou, é porque nessa narrativa da história da redenção, embora Cristo seja o protagonista, você foi inserido nessa narração, para que você, como despenseiro de Deus, embaixador de Cristo, revele esta compaixão e cuide dessas pessoas que estão ao seu redor. Verso 33 ao verso 34 é o segundo ponto que eu quero falar com os irmãos aqui. O texto vai nos dizer que Jesus, ao ouvir a resposta dos discípulos, claramente, os discípulos colocam diante dele uma dúvida recorrente, constante. Eles acabaram de experimentar um milagre, 5.000 pessoas sendo alimentadas, e aqui o Senhor está repetindo isto. E note a expressão que os discípulos vão trazer diante do Senhor. Olha que interessante a maneira como o Senhor vai responder. Os discípulos, verso 33, onde haverá neste deserto, em outras traduções, ermo, tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: o que vocês têm? O que vocês têm aí? E Jesus requer deles, e eles apresentam 7 pães e alguns peixinhos. Irmãos, o que nós nos deparamos aqui é a recorrente fraqueza humana diante da suficiência divina. E mesmo nós eleitos, temos que ter a humildade e o quebrantamento de reconhecermos essa verdade, de sabermos que, embora não mais debaixo do jugo e do poder do pecado, lidamos com a presença do pecado, constantemente. E é quando nós achamos que estamos bem, é que mais falhamos. E nós percebemos aqui que, embora os discípulos tivessem presenciado a multiplicação dos pães e dos peixes para 5.000 pessoas, mais uma vez, a fragilidade humana, que é a nossa tendência de esquecer dos feitos de Deus. Por isso a Bíblia trabalha, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, com repetições, com ênfase, com superlativo, para fixar no coração do ser humano a necessidade de ser relembrado dos feitos poderosos do seu Senhor. E a nossa tendência humana é esquecer das obras de Deus e focar, geralmente, na impossibilidade humana, na dificuldade da situação diante de nós. E nós somos chamados, por esse exemplo aqui, Jesus ouve a dúvida, ouve os apontamentos de obstáculos possíveis dos discípulos, e ele lida com isso. Ele pergunta o que eles têm, para levá-los a uma atividade de fé. A gente pode observar algo importante aqui, que os discípulos estavam presos em pelo menos 3 perspectivas limitadas nessa fraqueza humana. Se a gente olhar, nós vamos ver que há uma ênfase da vastidão do problema, tão grande multidão, a expressão deles. Eles olham um problema como algo demasiado. Isso nos lembra até aquela comitiva de homens que foram enviados para espiar, né, a terra prometida, e 10 deles vão falar: não, só tem gigante,
só tem fortaleza. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante deles. Mas ali nós vemos os remanescentes, o povo eleito de Deus, e a maneira como eles lidam e enxergam com os problemas. Nós sabemos, né, aqueles homens já de idade avançada, né, Josué e Calebe, disseram: o Senhor nos prometeu essa terra. E é sobre a palavra de Deus que eles vão entrar e vão caminhar. Então eles focam no problema. A segunda coisa, eles focam na escassez dos recursos. Porque a expressão deles, neste deserto, neste ermo, ou seja, não tem nada, não tem nem para onde ir, não tem nem aonde comprar, não tem recursos humanos disponíveis. Estamos numa condição que nós podemos fazer nada. E a terceira coisa, a impossibilidade humana. Onde haverá? Onde haverá? Isso aqui está propositalmente registrado para nós, irmãos. Porque nós nos vemos nisso. Nós olhamos a vastidão do problema, nós encaramos a escassez dos recursos, a impossibilidade humana. Mas Jesus, misericordiosamente, pacientemente, guia, não apenas para testemunhar do seu poder sobre a impossibilidade humana, mas também para nos levar e levar esses discípulos a reconhecer a dependência que eles precisam ter de Deus, que eu e você precisamos ter de Deus. E eu quero fazer algumas aplicações nesse segundo ponto aqui. Primeira coisa, amada igreja, reconheça a sua limitação e leve a Cristo. Isso é prazeroso ao Senhor, que reconheçamos nossa limitação e venhamos a levá-la aos pés do Senhor. Jesus não espera que você tenha todos os recursos e todas as respostas para vir a Ele e se colocar à disposição de servi-lo. Pelo contrário, Ele quer unicamente que você confie e dependa dEle. O pouco que você pode ter é suficiente para Ele usar. Outra coisa, nem sempre dúvida é sinônimo de incredulidade. Na vida cristã, os eleitos lidam também com dúvidas. E aqui há um apontamento importante. Quando dúvidas surgem no nosso coração durante a trajetória, traga Jesus. Mostre, abra o seu coração, revele a Jesus, seja transparente, coloque suas dúvidas diante do Senhor, porque Ele será suficiente para mostrar que não se baseia na nossa perfeição de fé, como vamos até Ele, mas na suficiência e nos méritos de nosso Senhor e Salvador, na perfeição do seu amor, da sua compaixão e do seu poder para conosco. E por último, irmãos, versos 35 ao verso 37, a provisão que é abundante do Senhor sobre nós, de Cristo pegar o pouco que nós temos e fazer aquilo que a graça faz, superabundar. Amém? Veja que a expressão é 7 pães e alguns peixes. E é interessante que o que Jesus faz antes de distribuir? Ele dá graças. Uma questão extremamente importante dessa provisão de Cristo, que nós temos que nos atentar, é que gratidão sempre deve preceder ao milagre. Se você espera um milagre do Senhor, uma intervenção do Senhor, de ver a graça de Deus agindo na sua vida e na minha vida, gratidão é o que se espera. Antes mesmo de qualquer milagre acontecer, ele está rendendo graças ao Senhor, porque ele sabe que tudo vem de Deus, e Ele é o provedor, e Ele dará tudo o que precisamos. Como o pastor Ronildo disse durante a liturgia, não significa que seremos ricos, no sentido de riqueza material, mas ricos na graça e na suficiência de Cristo Jesus. Isso nos ensina a agradecer pelo que temos, não pelo que desejamos, confiando que Deus nos dará aquilo que nós necessitamos. Aquilo que você não tem hoje, não é o que você precisa. E isso é importante. Isso mostra gratidão e confiança no que Deus nos dá. Segunda coisa que podemos também inferir do texto, de que mesmo na provisão abundante da graça de Deus, Deus sempre se valerá de usar instrumentos humanos, que é o seu povo. Ele poderia simplesmente fazer assim, e os pães estariam ali. Mas conforme na primeira multiplicação aqui se repete, na primeira multiplicação nós temos as palavras, dei vós mesmo de comer.
Porque Ele é o provedor, Ele é poderoso, Ele pode chamar todas as coisas do nada à existência, mas aprove Ele, nessa história magnífica, maravilhosa da graça de Deus, nos incluir em seu plano. Isso é uma honra, é um privilégio maravilhoso, porque Deus escolhe trabalhar conosco e em nós e através de nós, irmãos. Isso reflete o papel da igreja como instrumento da graça de Deus. E a gente pode inferir do texto também que a graça de Deus é sempre superabundante. Nós entendemos que todos comeram e se saciaram. E aqui aponta para a verdade que Cristo, aquele que de mim se alimenta, de mim bebe, por mim viverá. Nós entendemos que aqui há uma revelação da generosidade da graça de Deus. Quero terminar fazendo algumas aplicações sobre essas verdades. Primeiro, que a graça de Deus é superabundante e a glória de Deus se manifesta nessa abundância da sua graça, porque o texto diz até o verso 39, que todos comeram, saciaram, e dos pedaços sobraram e recolheram 7 cestos. Coloque o pouco que você tem, irmãos, nas mãos de Deus. Já foi falado aqui durante o momento do dízimo. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com proporcionalidade. A proporção daquilo que Deus tem nos dado deve ser proporcional à nossa generosidade. Não importa quão insignificante pareça a situação, os recursos que você tem diante de Cristo, depositado à cruz de Cristo, o Senhor é poderoso para multiplicar, a fim de que seu nome seja glorificado. Seja um canal de bênção, meu irmão. Distribua os pães que Deus tem te alimentado. Seja fiel em compartilhar. Confie na abundância do Senhor, confie na suficiência de Cristo, na sua vida física, emocional e espiritual. Valorize aquilo que Deus te dá. Os cestos sendo recolhidos nos chama a uma boa administração, uma boa mordomia dos dons, dos recursos, daquilo que Deus tem nos dado. O reino de Deus não é feito de qualquer maneira, temos que saber cuidar, administrar das bênçãos que Ele tem nos dado. E confie e espere pela provisão que o Senhor tem lhe conferido. Deus seja glorificado, em nome de Jesus.